Pai, nós te damos tanta honra, Senhor, tanta glória, tanto louvor, tanta adoração, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigada, Senhor, por essa quarta-feira. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com a sua destra fiel. Ah, Senhor, obrigado pelo teu filho, Pai. Obrigado pelo sangue derramado na cruz. Paizinho querido, eu quero te pedir por essa reunião. Eu quero te pedir por cada vida que aqui está. Senhor, eles vieram em busca de ti. Usa-me, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, para que eles possam receber daquilo que o Senhor tem para entregar na vida deles, na vida delas, Pai. Em nome de Jesus. Eu não tenho nada de mim para entregar, Senhor. Se teu espírito não for comigo, Pai, conforme disse Moisés, não me deixe fazer nada, não me deixe sair do meu lugar, Pai. É o teu espírito, é a tua glória, é a tua palavra, é o teu poder que transforma a vida, Senhor. E eu quero te dizer, Pai, toma o controle dessa reunião. Toma o controle, Senhor, das nossas mentes e dos nossos corações. Eu já quero começar a declarar uma noite sobrenatural, Pai. Um ambiente de glória, de graça e misericórdia invadindo, Senhor, cada casa, cada vida, Pai. Em nome de Jesus, onde houver um computador, um celular ligado, ouvindo a minha voz, Pai, que eles recebam uma carga de poder, uma carga, Senhor, daquilo que é teu, da tua glória, Pai, do teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão precisando de uma cura, Senhor, para uma doença impossível, Pai, estão passando, Pai, por uma situação impossível. Senhor, socorra eles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim como aqueles, Pai, que estão desesperançados, que o Senhor venha de encontro a esses corações, Pai, tirando toda a preocupação, tirando toda a angústia, Pai, tirando toda agonia, tirando, Senhor, todo o peso, Senhor, do passado e do presente, Pai, em nome de Jesus. Aliás, entregamos a Ti todo o peso nessa noite, Pai. Queremos receber de Ti, ouvir de Ti, Pai, sentir a Tua presença. Sabemos que o Senhor está conosco, mas queremos mais de Ti, Pai. Por isso eu clamo diante do Teu altar nessa noite para que a Tua presença, Senhor, venha tocar profundamente, Pai, a vida do teu filho e da tua filha, Pai. Venha nos organizar por dentro. Venha alinhar as nossas mentes, os nossos corações contigo, Pai. Compartilha conosco o teu coração nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Duas primeiras partes dessa série nós vimos que o dia da prova, ele também será o dia da distinção. Lembra que nós vimos isso? Nós vimos que as 10 virgens, elas estavam no mesmo ambiente. Elas aguardavam o mesmo noivo, elas carregavam lâmpadas semelhantes. Nós vimos também que elas faziam parte do mesmo cortejo. O propósito principal foi ensinar sobre, guarde isso no seu coração, ensinar sobre prontidão, prontidão, vigilância e perseverança. Enquanto nós aguardamos a chegada do noivo, nós precisamos perseverar, vigiar, porque estamos em um tempo de preparação. Escreve aí para mim, pastor. Escreve aí para mim no chat. Estou num tempo de preparação. Amém? Louvado seja o Senhor. Isso tem que estar muito claro na sua mente, no seu coração. Você está num tempo de preparação. O Senhor, ele falou do azeite. E ele falou isso revelando que nós precisamos entrar nesse processo de preparação para poder esperar o fim, para poder esperar. Então, o que ele está nos ajudando a compreender? Que uma vida real de fé, de comunhão, de obediência, é uma preparação, meu querido e minha querida, que não pode ser emprestada, não pode ser transferida e nem mesmo produzida à pressa. Não pode ser produzida à pressa. Existem coisas que a urgência ela não consegue resolver, não consegue resolver. Entende isso? A urgência não consegue resolver. Eu até postei agora há pouco uma frase dizendo assim: existem preparações que precisam acontecer antes da meia-noite. Nós precisamos lembrar disso todos os dias.
E essa preparação é uma preparação que absolutamente ninguém pode fazer por você. Amém? As virgens insensatas disseram o que às prudentes? Deem um pouco do seu azeite, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. E as prudentes responderam que não haveria o azeite suficiente para todos. Veja, à primeira vista até parece que essa resposta é uma resposta meio egoísta, não parece? Mas Jesus, ele não está ensinando aqui sobre falta de generosidade. Não, não é isso. Não é sobre falta de generosidade. Ele está mostrando nesse verso que existem realidades espirituais que elas são pessoais e intransferíveis. Entende? É isso que ele está mostrando. Então, alguém pode orar por você. Que bom isso, não é? Temos pessoas para orar por nós. Alguém pode te ensinar, discipular você, aconselhar, caminhar ao seu lado. Mas ninguém pode crer em Cristo em seu lugar e ninguém pode cultivar, né? A palavra é essa, cultivar uma comunhão com Deus no seu lugar. Ninguém pode. Não, ninguém pode obedecer no seu lugar. Tudo isso é pessoal, tudo isso é intransferível. Ninguém pode emprestar uma vida a você que não foi construída no secreto. E nem você pode oferecer uma vida ao Senhor que não foi construída no secreto. Nem você. Você pode receber herança de fé dos seus pais, amém? Eu recebi. Minha mãe me levava na igreja quando eu era criança. Só que você não pode viver pela experiência deles, pela minha experiência, pela experiência do seu pastor. As experiências que eles tiveram com Deus são deles. Amém? São deles. Você pode frequentar uma igreja cheia da presença de Deus, mas o ambiente não substitui a sua resposta pessoal a Jesus. A sua resposta pessoal a Jesus, ela é exclusiva. Ela é sua. Ela é sua. Eu vou mais além. Você pode falar do reino de Deus, conhecer o reino de Deus, servir em algum ministério. Você pode carregar um título, não é? Pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre. Mas nenhuma dessas coisas substitui um coração verdadeiramente rendido a Cristo. Por isso você vê o estado da igreja hoje em dia, porque existe púlpito, existe palavra, existe pregação, mas muitas vezes não existe um coração rendido. E assim é com a nossa vida, não é? Assim é com a nossa vida pessoal. A gente muitas vezes tem muita dificuldade para render o coração ao Senhor, porque isso vai tocar nas nossas emoções, nos nossos desejos, nos nossos sonhos. A gente vai ter que morrer para si mesmo, não é? Existe um preço para se pagar, existe. A salvação, não é? A graça é gratuita, mas existe um preço para você viver uma vida de rendição ao Senhor. Você tem que se esvaziar de si mesmo todos os dias, todos os dias. Então, tem pessoas cercadas de azeite, né? Ao seu lado tem um monte de gente cheias de unção, mas não tem azeite no próprio vaso. E isso é muito sério, entende? Se tudo o que as outras pessoas construíram espiritualmente ao seu redor fosse tirado, o que permaneceria, né, da sua comunhão com Deus? É isso que nós temos que analisar. A minha comunhão com Deus está me levando seriamente para esse caminho de preparação ou não? Eu sou como as 5 tolas. Eu estou vivendo de aparência, não me preocupando em me preparar. A pergunta é: você conhece a Deus e Ele te conhece? Será que eu conheço a Deus e Ele me conhece? Existe, na verdade, uma vida de oração que ela é tão, eu digo assim, juntinha de Deus.
né, tão pertinho do coração dele, que você começa a sentir o que ele sente. Então nós precisamos viver uma vida de oração de verdade, uma vida de comunhão de verdade. Precisamos obedecer, sem Deus precisar ficar insistindo muito conosco. Meu Deus, muitas vezes o Senhor fica batendo na nossa porta, insistindo para que nós obedeçamos em áreas das quais Ele já nos exortou, já nos aconselhou, já nos instruiu. Então, pergunte para você essa noite: está realmente existindo obediência na minha vida, nesse tempo de preparação? Pergunte. Perguntas são extremamente importantes para você discernir em que momento da caminhada você está com Deus. Em que momento da caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. O azeite não se empresta porque a prontidão é o fruto de uma história pessoal com Deus. Escrevi essa frase aqui para você não esquecer. O azeite não se empresta porque a prontidão é o fruto de uma história pessoal com Deus. Então, não se trata de isolamento, amém? Nós precisamos de uma vida em comunidade, mas trata-se de uma responsabilidade séria. A fé de uma outra pessoa, ela pode inspirar você, mas ela não pode, como eu já disse, substituir a sua própria resposta ao noivo. Não, ela não pode substituir. E entenda que nós costumamos deixar as coisas para a última hora. Isso já é até parece que se tornou cultura, não é? Deixar as coisas para a última hora. Só que deixar para a última hora, hum, corre o risco de não haver tempo para essa prontidão tão necessária. Jesus disse: enquanto elas foram comprar o azeite, chegou o noivo. As que estavam preparadas entraram com ele para o banquete e a porta foi fechada. As insensatas, elas ficaram paradas nesse momento? Não ficavam, não ficaram, amém? Elas não ficaram paradas. Olha, pelo verso, eu consigo assim visualizar que elas correram. Elas procuraram azeite, elas encontraram azeite, elas pagaram um preço para ter o azeite e elas voltaram e bateram na porta. O problema é que a tentativa foi tarde demais. Não houve tempo para que elas estivessem prontas no momento certo, no momento em que a porta se fechou. Não houve tempo. Então, nós precisamos parar de tentar reorganizar tudo na nossa vida quando a crise já chegou. Eu falo isso para a nossa vida espiritual, para a nossa vida material, não é? Nossa vida física. Precisamos parar de tentar reorganizar tudo quando a crise chegou. Não deixar mais para a última hora. Vamos resolver o que tem que resolver hoje, em nome de Jesus. Vamos nos preparar hoje, em nome de Jesus. 1 Samuel, verso 15. A gente vê que Saul ele tentou oferecer sacrifícios depois de desobedecer à instrução de Deus. E Samuel falou para ele: obedecer é melhor que sacrificar, Saul. É melhor. Agora, esse texto, ele não está ensinando que todo sacrifício é errado. Amém? Por quê? Porque o próprio Deus aqui, ele havia estabelecido sacrifícios em Israel. Hã. Samuel aqui está ensinando para Saul é que uma oferta religiosa, ela não compensa uma desobediência consciente. Meu Deus. Saul, ele desobedeceu conscientemente e depois quis oferecer sacrifício e Deus não aceita. Por quê? Porque o sacrifício ele não substitui a obediência. Obediência a quê, pastora? A tudo, aos princípios, aos mandamentos, aos preceitos do Senhor. O Novo Testamento está cheio deles.
está cheio. E lembra-te que ele vem para confirmar o Velho Testamento, ou seja, a Bíblia toda, ela te dá princípios para uma vida de preparação, uma vida onde você é adornada, você é preparada para o noivo. Agora, se você não conhece a palavra, aí não tem como se preparar mesmo. Amém? Não tem como se preparar. E na parábola das 10 virgens, nós vemos que a tentativa tardia que nós fazemos de organizar as coisas, ela nunca, jamais vai substituir a prontidão que deveria ter sido cultivada antes. Entende isso? Por quê? Porque nós não podemos oferecer a Deus, no último momento, uma atividade intensa para compensar uma vida inteira de adiamentos. Mm-mm. Não vai ser possível. Nós precisamos caminhar, evoluindo na intimidade, evoluindo no relacionamento. Engraçado assim, né, que tudo que a gente vai pregar, nós pastores, sempre resume-se à mesma mensagem. A gente troca de versículo, mas a mensagem sempre é a mesma. E um dia eu vi o meu pastor dizendo assim, alguém perguntou para ele: "Por que o senhor não muda a mensagem? Parece ser sempre a mesma". E ele deu para ela uma resposta muito sábia. Ele disse: "Porque vocês não mudaram. Se vocês não mudam, Deus não muda a mensagem". Entende como é que funciona? Porque eu estou na internet pregando há já não sei quanto tempo, pregando na igreja. E no final das contas, parece que eu estou sendo repetitiva, mesmo trocando o versículo, o texto, o contexto, o resultado é o mesmo. O alerta é o mesmo. A exortação é a mesma. É Jesus nos dizendo: eu estou voltando e você precisa despertar para esse tempo de preparação, porque entenda que há uma janela de tempo na sua vida. Começa no seu nascimento com o sol nascendo e vai até sua morte, que é o declínio do sol, não é? Se nós pegarmos o exemplo do sol, do nascer e do amanhecer. Você tem uma janela, que é a sua vida. Você nasceu aqui. Aqui é o momento que você vai partir para a glória, e que seja para a glória em nome de Jesus. Você precisa entender que você não sabe aonde está indo a tua sombra agora já. Está perto aqui do pôr do sol, está um pouquinho mais distante. A janela da tua vida está acontecendo, não é? Está acontecendo. Então, aonde está? Aonde você está nessa janela do tempo, que é a sua vida? Você está aqui no meio? Está pertinho? Está um pouquinho mais afastado? Aonde você não sabe? Por você não saber, a urgência de se preocupar com o tempo de preparação é maior. Porque o dia da nossa morte é o dia, nós vamos ver o noivo, nós vamos encontrar com ele ou não, dependendo da nossa preparação. Ou talvez nós vamos viver até ele voltar, nós vamos ver ele chegando nas nuvens. Mas um fato é claro, existe uma janela do tempo. Por exemplo, nessa janela, que eu já caminhei 58 anos, olha isso. Eu não sei a que ponto, aqui é o final. Eu não sei a que quão próximo eu estou da minha partida. Então, como eu não vou me preocupar com a preparação? Porque a única oportunidade que eu tenho para me preparar é agora. Não há nada que eu possa fazer depois disso. Depois que essa janela se fecha, não há mais absolutamente nada que eu possa fazer. Nós estamos aqui na janela, estamos esperando o momento do encontro com Ele, ou da volta do Senhor. Imagina que esse é o ponto de encontro com Ele ou da volta do Senhor. Nós precisamos de uma espera obediente nesse período, de uma espera vigilante, preparatória, para que a gente não seja pego de surpresa. Não seja pego de surpresa. Amém? Em nome de Jesus. O noivo respondeu para elas: em verdade lhes digo, não a conheço, não as conheço. Jesus não está dizendo que aquelas mulheres, elas tinham sido verdadeiramente salvas e depois não conseguiram sustentar a própria salvação. Ele não está dizendo isso.
A parábola não foi dada para explicar as questões relacionadas à ordem da salvação, não. Ela foi dada como advertência para aqueles que estão esperando o noivo, como eu e você. Tem fôlego de vida? Tem. Então você está no tempo de espera para o encontro do noivo. Você está no tempo de espera. Amém? Então, que você seja uma pessoa preparada. Em nome de Jesus Cristo. Eu não sei quanto a você, mas eu jamais quero ouvir o Senhor dizendo: Eu não te conheço. Eu não te conheço. Medite. Analise o estado do seu coração. Como está a sua preparação para o encontro? Como está? E vai trabalhando nisso. Amém? Vai trabalhando nisso. Não deixa de lado, não. Em nome de Jesus. Talvez você já tenha sentido isso. Um desejo no coração de ir para o campo missionário, de largar tudo e levar o Evangelho a quem nunca ouviu. Mas a vida tem limites, família, trabalho, saúde, e aí vem aquela sensação de que você ficou fora da missão, fora do seu propósito. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não ficou. Na Bíblia, Paulo chama a igreja de Filipos de participante da obra, não porque eles foram, mas porque enviaram recursos. A oferta deles chegava onde os pés deles não podiam alcançar. E é isso que a sua oferta faz. Ela atravessa fronteiras, sustenta quem está no campo, vira a Bíblia, alimento e cuidado. Quando você oferta, não está apoiando missões, você está fazendo missões. Cada vida alcançada no campo tem a sua marca. Você é parte desse fruto. E se você ainda não se tornou um apoiador do nosso projeto de missões e sente vontade de participar, este é o seu momento de se tornar um parceiro do Ministério Missionário. Está tudo aqui na tela. O Pix para quem mora no Brasil e o Zelle para quem mora na América. Alguns vão com os pés, outros vão com a oferta, mas todos vão juntos. Deus abençoe você e nos vemos na próxima live. O batismo é mais do que uma cerimônia, é uma declaração de amor. Quando você desce as águas, você declara diante de Deus e das pessoas: Jesus, eu pertenço a ti. Por isso, se você ainda não foi batizado, procure uma igreja perto de você e dê esse passo de fé. A Davar Elohim não é apenas um curso, é uma plataforma de avanço espiritual para quem deseja conhecer mais profundamente a Deus, discernir a voz do Espírito Santo, amadurecer no profético, viver o sobrenatural com fundamento bíblico, com equilíbrio, com responsabilidade. Ao longo da jornada, você será conduzido por ensinamentos profundos, claros e aplicáveis, incluindo, por exemplo, fundamentos do ministério profético, a voz de Deus e as diversas formas de comunicação do Espírito, interpretação bíblica e espiritual de sonhos, imagens, visões, discernimento e guerra espiritual, oração profética, profecias alinhadas à palavra de Deus, clareza de identidade profética, como ter sensibilidade espiritual no dia a dia. Você passará por aulas de ativações proféticas práticas, aprenderá sobre governo espiritual, maturidade e muito mais. Tudo isso com base bíblica sólida, direção espiritual e treinamento prático. Ao entrar na escola e fazer parte dessa família, você vai ter acesso a mais de 100 horas de conteúdo profundo, módulos completos, além de bônus estratégicos. 1 ano de acesso ilimitado à plataforma, PDFs,
mapas proféticos, material de estudo e ativação. Você também terá treinamento prático e progressivo no Ministério Profético. Você também terá suporte para as dúvidas, mentorias ao vivo e o melhor, certificação internacional ao concluir formação. O ambiente ele é seguro e espiritualmente preparado para o seu desenvolvimento. Aqui na Davar Lohim, você não vai caminhar sozinho ou sozinha. Você vai caminhar em aliança, em cobertura, em discernimento. Nós cremos que quanto mais profundo é o chamado, mais sério deve ser o preparo. E essa turma está recebendo uma condição muito especial. Garanta sua vaga clicando no link e prepare o seu espírito, porque você será conduzido a um nível de profundidade e clareza que você ainda não viveu.